Bom dia, senhores torcedores do canal Sênior Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. O Fluminense ontem teve o descanso, né? Os jogadores retornam hoje para fazer aquele treino final para o Renato escolher o time que vai jogar amanhã, né? Pela Sul-Americana. Senhores, amanhã já é dia de jogo pela Sul-Americana, é um jogo importantíssimo, né? O, Porque o Fluminense amanhã não pode pensar nem em perder, tem que ganhar ou empatar, tem que jogar para ganhar, né? Porque ah, o medo de per, o medo se você jogar para empatar, né? Você a vontade de ganhar tem que estar acima de tudo. Você tem que jogar para ganhar o jogo de amanhã. Agora, se acontecer lá pro final o empate, tudo bem, mas esse time do América de Cali, eliminou dois times, né? O Corinthians e o Bahia. Inclusive, pelo que eu vi, não tomou nem gol em casa contra esses dois times. Agora, eles jogaram mal contra o Fluminense? Jogaram. O Fluminense jogou bem? Também não. O Fluminense aproveitou as oportunidades que teve, depois deu mole, tomou um gol e quase que toma um gol de empate, né? Então tem que jogar sério hoje. Hoje nós ainda não teremos o Santiago Moreno. O Thiago Silva deve continuar treinando. E o Ignacio também, para poder voltar de repente, quem sabe, no final de semana contra o Bragantino, apesar que eu não acredito muito não. Eu acho que ele deve ficar para a semana que vem pela Copa do Brasil contra o Bahia. Eu acredito isso. Pode ser que ele até jogue um pouco contra o Bragantino para recuperar um pouco de ritmo, né? Porque ele está sem jogar. Então, se ele voltar direto contra o Bahia, vai estar sem ritmo. Ele tem que ter ritmo de jogo. Pode ser que ele jogue alguns minutos contra o Bragantino para pegar ritmo de jogo. Ele, o Ignacio, o Otávio já está liberado, né? Depende do Renato colocar ou não ele para jogar. O Fuentes é que eu não sei, perdoe. Mas eu acho que ele também já está treinando com o grupo. Vamos ver se ele de repente também pode aparecer um pouco contra o Bragantino para pegar ritmo de jogo também, porque o René tem jogado muito mal depois que ele voltou da contusão. Muito mal mesmo. Tá impressionante, parece outro jogador. Tá muito mal. Ele tava tão bem, né? Na Copa do Mundo jogou muito. E quando chegou, todo mundo tava meio cismado com ele, e ele chegou e jogou muito bem. Aí tava jogando bem, e depois dessa contusão, não sei aonde ele deixou o futebol que ele tava jogando, porque ele tá muito mal, tem que voltar a jogar bem. E tá deixando muito espaço ali do lado esquerdo, né? Ele tá realmente deixando muito espaço ali. E não tá atacando bem também. Que é coisa que ele estava fazendo bem, defendendo e atacando bem. Mas vamos ver. Pode ser que ele volte ao normal ainda. Deve estar um pouco ainda sem ritmo por causa disso. Então o Santiago Moreno não, não deve jogar porque ele não teve tempo de ser inscrito, né? O Igor Rabelo deve chegar hoje, né? Até estava vendo o Lessa falando ainda agora de manhã, que o Igor Rabelo deu uma declaração que ele vem para realizar o sonho de jogar no profissional do Fluminense, porque ele foi jogador da base do Fluminense. Aí saiu, foi pro Botafogo. Ele não chegou a jogar no profissional do Fluminense. E além de jogar no profissional, vai realizar outro sonho, que é jogar ao lado do Thiago Silva, que ele falou que é o ídolo dele, né?
Ele chega hoje no aeroporto, né, e vai direto para o CT para realizar os exames médicos e assinar o contrato para quem sabe, se o Fluminense precisar, está disponível já no jogo contra o Bragantino no final de semana. Então é mais um reforço que chega. Pela que ele não pode jogar Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, porque ele já jogou pelo Atlético Mineiro. Ele também não, o Fluminense também agora deve trazer. Essa semana eu acredito que o Fluminense consiga trazer o outro zagueiro que disse que ia trazer. Deve ser um zagueiro que chegue para ser titular. A não ser que o Fluminense ache que pelo Davi tá jogando direitinho e o Ignacio e o Thiago Silva tá voltando aos treinamentos, perto de voltar a jogar, não precisa trazer mais nenhum zagueiro, mas eu acho que precisa, para evitar de acontecer o que aconteceu, né? De ter que recorrer ao menino da base. Graças a Deus ele jogou bem os dois jogos, e se ele entra mal, o Fluminense poderia ter perdido os dois jogos para o Bahia e para o Fortaleza. Então, nós temos que ter mais um reserva, até porque no final do ano se encerra o contrato do Manuel, o Fluminense não deve renovar. O Thiago Santos também não é um jogador confiável, mas foi, né? Mas não é mais. Então tem que trazer outro jogador. Zagueiro tem que ter vários jogadores, porque numa hora dessa a gente precisa, aí como é que faz, né? Tem um período para contratar. Aí você traz da base, o menino, por mais que seja bom, pode não jogar bem. Você vê, o Martinelli subiu, arrebentou, teve períodos de altos e baixos. O jogador da base, e agora tem jogado bem, o jogador da base, ele sobe, mas é um menino novo, então ele normalmente tem altos e baixos, ele não joga sempre bem. Dificilmente você vai ver um jogador subindo da base que jogue bem o tempo todo. Ele vai ter altos e baixos. O jogador que já está jogando um tempo no profissional tem os seus altos e baixos. Qualquer jogador tem os altos e baixos. Então você não pode ficar esperando sempre isso do menino da base. Todos os jogos, não tem como. Então você tem que ter outros jogadores para quando um tiver mal, você coloca o outro no lugar e ter jogadores de confiança. Não jogadores que você fique com uma interrogação se ele vai entrar bem ou não. Graças a Deus o Davi entrou bem, o Manuel tem feito uns bons jogos também, né? E tem sustentado um pouco nossa defesa. Até não tomou muito gol, só contra o Bahia, que o Bahia tá com um time bom. Você vê que o Bahia foi lá em São Paulo e ganhou do Corinthians, 2-1. Apesar que nós ganhamos também, mas é o momento, né? Nosso time não tem ganho, mas não tem jogado tão bem assim. Tem jogado para ganhar, jogado pro suficiente, mas tá jogando de uma maneira que é engraçado, que eu não via normalmente o Renato botar o time para jogar assim, não. Porque o time vai, faz o placar 2-0 e vai para trás, né? Ou porque ele deixa de atacar, querendo contra-ataque, aí toma um gol, aí é o Deus nos acuda, é rezar, a torcida ficar rezando para o jogo acabar, para não tomar o outro gol, que seria o gol de empate, como aconteceu com Fortaleza. Nós fizemos 2 gols, poderíamos ter feito mais, perdemos uns 2 ou 3 gols. Aí no segundo tempo praticamente só deu Fortaleza. Então não pode ser assim. Temos jogadores no banco capazes de entrar e ajudar, mas o Renato, na minha opinião, está se irmando muito com o Lima. Nessa hora a gente tem que botar outros jogadores também para jogar. Eu até acho que ele tem uma certa razão quanto o Lescano, porque ele tá verde, ele e o Lavega, mas tem que botar o menino para jogar no finalzinho. Fazer um placar legal, nos 2-3-0, e bota ele para jogar um pouco no final, para ele ir se adaptando, pegando ritmo de jogo e pegando
é confiança em jogar pelo Fluminense, que é difícil o jogador vir de fora e já entrar bem. É difícil. Você pode ver a Torre, né? A Costa, a Costa, jogou lá, sentiu. Você olha para ele jogando, acho que ele não joga nada, mas se você, depois que ele pegar ritmo, jogar, ele vai arrebentar. O Arias levou mais de um ano para começar a jogar bem, então, e o Arias saiu daqui, ninguém queria que ele saísse. Como ele estava jogando, estava sendo o melhor jogador do brasileiro, foi, na minha opinião, um dos melhores do Mundial. E ele, quando chegou, levou um ano para se adaptar aqui. Todo jogador de fora, ainda mais que vem de uma liga que não é muito boa, paraguaia, uruguaia. Então tem que demorar a se adaptar. Ele demora e a torcida, se o jogador começar a jogar mal, pega no pé. E não é assim, não pode ser assim. A gente tem que dar um tempo para os jogadores se adaptarem para começar a jogar bem. Se pegar muito no pé, aí o jogador não vai jogar bem nunca. Né? Não é todo mundo que é igual o Martinelli, que aguenta tudo calado e vai lá e no jogo seguinte arrebenta. O Martinelli, cara, é uma joia rara que o Fluminense tem. E esse Bernal é outra. O moleque tem 21 anos, né? Veio lá do Uruguai, que é uma liga mais fraca, e tá jogando bem. Lógico que ele tem aqueles altos e baixos, tem jogo que ele não joga bem. Por exemplo, o jogo contra o Fortaleza, ele jogou mal. Mas quase todo mundo do time jogou mal, né? Os que jogaram bem, na minha opinião, foi o Canóbio e o Serna. Até o Ganso jogou bem também. Acho que o Ganso jogou bem, o Cano jogou bem, né? Agora o Cano eu tô preocupado, que ele saiu mancando. Espero que não seja nada demais, que ele não tenha mais nenhuma contusão, esteja apto para jogar hoje e sábado também. Vamos aguardar nisso para ver. O jogo de hoje, eu acredito que de hoje, o jogo de amanhã tem jogadores que não pode jogar, né? Mas eu acredito que a escalação de amanhã, que o Renato deve definir no treinamento de hoje, acredito que seja Fábio, Samuel Xavier. Aí no caso deve ser Manuel, o Freitas, o René, né? Ou então o Renato pode improvisar o Guga ali, mas eu acredito que seja o René. O meio de campo deve ser Bernal, Martinelli, Hércules, Serna. No caso hoje, eu não sei como é que tá o Cano, então deve ser o Everaldo e do lado esquerdo deve ser o Canóbio. Então Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Freitas, René, Bernal, Martinelli, Hércules. Ou então pode tirar o Hércules e colocar de repente o Ganso também, que jogou bem no último jogo contra o Fortaleza. Serna, Everaldo e no caso Canóbio. Acredito que seja esse time para o jogo de amanhã contra o América de Cali. Espero que o Fluminense, que o Renato escolha bem o time para jogar amanhã, que o Fluminense entre bem, tenha uma boa vitória contra o América de Cali, se classifique para a próxima fase da Sul-Americana e que depois faça um belo jogo aí contra o Bragantino no final de semana. E nós temos que ver hoje como é que vai chegar o Igor Rabelo, para ver se ele realmente vai ter condições de jogar contra o Bragantino no final de semana. E também ver se os jogadores que Thiago Silva, Ignácio, Freitas, Freitas não, o cara, eu confundo o nome dos dois. O outro lateral esquerdo é o Fuentes.
se eles já tem condição de jogarem final de semana ou se o Renato vai poupar, né? Para a Copa do Brasil. Então, isso aí agora a gente tem que aguardar hoje o treinamento do Fluminense, ver se tem alguma dica dos jogadores que vão jogar ou não. E ver o jogo amanhã, acho que é 7 horas, 7h30, né? O jogo da manhã no Maracanã. Vamos aguardar para ver se qualquer notícia, se tiver, vou tentar vir aqui falar com vocês. Apesar de eu ficar vendendo açaí de meio-dia à meia-noite, mas se tiver um tempinho e tiver alguma notícia, eu vou tentar falar com vocês. Tá? Dito isso, agora vamos falar sobre o que eu normalmente falo no início do vídeo, mas que tenho falado ultimamente no final. Vocês sabem que eu tô fazendo que eu fiz esse canal porque eu tenho câncer de próstata, mal de Parkinson e tô super endividado. Então, eu estava entrando em parafuso e como eu assistia e assisto ainda, né? Muito os canais no YouTube que falam sobre o Fluminense, que eu tenho Fluminense no sangue, meu sangue eu acho que é verde, vermelho e branco. Aí, às vezes, minha mulher me chama, mas eu tô vendo um vídeo lá do Fluminense e ela às vezes fica sozinha ali. Quando eu tenho tempinho, fico vendo, mas às vezes eu paro pra ficar, dar uma moral pra ela, ficar junto com ela. Mas aí eu comecei a gostar, comecei a ter. é, e comecei a fazer o vídeo com a cara e a coragem, que eu não sei fazer quase nada ainda, né? Mas tô gostando, tô até me soltando, que eu apesar, por causa do meu mal de Parkinson, eu também sou muito tímido, eu fico mais tímido ainda, principalmente em qualquer lugar. Por exemplo, se eu for tomar um suco, um café na rua, se eu sentar para fazer isso, eu já acho que tá todo mundo olhando para mim. Às vezes eu não consigo nem botar o copo na boca direito, porque eu tremo muito, que além do tremor do mal de Parkinson também é a timidez. Mas eu estou melhorando muito aqui com esses vídeos e com a colaboração de vocês. Vocês têm me ajudado muito. Cada mensagem que eu vejo me dando força, falando que eu estou indo bem e que continuar assim, que eu tenho futuro e tudo, me dá muita força. Vocês não sabem o bem que essas mensagens me fazem. Me fazem muito bem mesmo. Me sinto outra pessoa. Então, como tenho uma pessoa escrita de Portugal e duas dos Estados Unidos, e tenho pessoas escritas pelo Brasil todo, né? Aí antes de começar a falar as pessoas, eu queria copiar que o pessoal do Central Fluminense faz. Se vocês que se inscreverem aqui, ou que mandarem notícia, se quiserem que eu divulgue o nome no canal, né, no vídeo, botem um nome legível e de onde está falando, que aí eu vou tentar colocar nos vídeos aqui o nome de quem mandou mensagem, que se inscreveu aqui, tá? Vou aos poucos falando. Tá? Agora, pensando nisso, né, nas pessoas que estão se inscrevendo, é, é, eu queria pedir a colaboração de todos, como o Thiago Ferreira do Hora do Flu fala, vocês são o nosso patrocinador master. Então, como tem mais gente inscrito no canal, é, por favor, eu sei que tem muito mais gente assistindo também os vídeos. Aí, por favor, eu gostaria de pedir a todo mundo que estiver assistindo o vídeo para se inscrever, dar o like e compartilhar. E também, quando mandar mensagem, puxar para a direita, aí é o rap, né? É o rap que ajuda a dar pontos para o canal também. Por favor, façam isso. E porque vocês fazendo isso, vão ajudar o YouTube a divulgar nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, tá? E o segundo favor, eu já falei para vocês que meu filho foi morar com a namorada dele, aí vai levar o notebook para lá. Ele vai me dar um aparelhinho que ele disse que
vai comprar, que é para botar o celular, mas o celular, por causa dos problemas que eu tenho, ficar toda hora tocando o celular, não sei se eu vou conseguir fazer os vídeos, se eu vou aprender nisso também. Ele disse que vai me ensinar. Mas aí eu pedi a colaboração dos senhores, que eu acho, se vocês puderem colaborar, eu tentar fazer Pix para mim, né, para o meu canal, para me ajudar a comprar um notebook, para eu fazer no notebook que eu acho mais fácil, que eu sou meio enrolado com essas coisas, como falei, não consigo fazer direito isso. Só assim pelo notebook eu consigo fazer, mas não sei quase nada ainda. Estou esperando algumas pessoas me ensinarem algumas coisas que eu não sei fazer ainda, para ajudar o canal a crescer mais. Então, se os senhores puderem me ajudar com o Pix, eu tenho dois Pix. Um é o meu e-mail, outro é o número menor para quem tem uma certa dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de Parkinson, eu acabo apertando a tecla errada, aí eu tenho esse Pix menor. Os dois Pix são do Banco PicPay. Tá? O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Se vocês puderem colaborar comigo, eu agradeço desde já. Pode depositar qualquer valor em qualquer moeda. Que eu agradeço desde já quem puder colaborar com o canal, que eu para poder ajudar, e quem não puder colaborar, agradeço também. Eu não gostaria de estar fazendo pedido, né? Mas eu sei, eu vejo os outros YouTubers, todos eles pedem também para colaborar com o Pix. O único que eu não vejo pedir, mas que tem muita gente ajudando também, é o Thiago do Hora do Flu. Mas se vocês puderem colaborar, agradeço muito. Quem estiver gostando do canal e puder colaborar, eu agradeço muito. Um abraço a todos, fiquem com Deus. E qualquer coisa eu volto aqui e tento falar com vocês. Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos. Até amanhã, se Deus permitir.